Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre William Shakespeare, como ler William Shakespeare, como começar a entender a sua obra, né? Bom, antes de tudo, Shakespeare é um dos maiores escritores da língua inglesa, várias palavras da língua inglesa vieram da obra de Shakespeare. Ele é extremamente criativo em criar histórias novas. Shakespeare, porque assim, grandes autores da história da literatura, vários dos maiores são conhecidos por uma grande obra, normalmente, né? Virgílio fez a monumental Eneida, Dante Alighieri a Divina Comédia e assim por diante. Então você tem vários autores que fizeram grandes épicos, grandes. Mas Shakespeare, sendo um autor de teatro, ele faz várias obras extremamente criativas e muitas delas ficaram consagradas realmente pela complexidade da sua temática, pelos vários níveis simbólicos. Não adianta querer ler Shakespeare sem ter uma noção do simbolismo, né? Enfim, uma consideração também inicial é o seguinte: o inglês do Shakespeare não é fácil, é um inglês renascentista, que a pessoa precisa realmente ter uma certa fluidez. Então, o ideal, para quem for tentar ler inglês o Shakespeare, é ter um bom acompanhamento de vocabulário. O vocabulário realmente não é introdutório, você tem termos que são bem próprios, assim, e de fato você tem que se acostumar. O fonema é importante, falar em voz alta as palavras é importante, porque pelos fonemas você consegue pegar melhor algumas coisas. Mas mesmo falantes da língua inglesa, eles gastam um tempo nas escolas, nas faculdades, para estudar o Shakespeare, para conseguir ler. Então, assim, mesmo quem fala de maneira nativa tem uma curva de aprendizado aí da obra do Shakespeare. Aqui eu tenho esse volume, por exemplo, da Wordsworth Classics, que tem a obra completa do Shakespeare, né? Eu não li ainda a obra inteira do Shakespeare, embora eu já esteja lendo Shakespeare há uns anos. E boa parte das obras dele, de fato, eu li. Primeira coisa que a gente tem, assim, do Shakespeare é que, pelos documentos, pelo fólio, os documentos que nos chegaram, né? Nós temos uma classificação em mais ou menos 3 tipos de obra. Essa classificação tem as suas complexidades, mas basicamente você tem as tragédias, as comédias e as obras históricas. As tragédias, tragédia na estrutura clássica, denota um descenso, ou seja, de algum modo vai ter um momento, algum personagem, uma situação que vai descer, né? Às vezes é a nação, às vezes é o personagem individual. Tragédia no contexto do Shakespeare não significa necessariamente um final triste. Não há essa conexão necessária. Ela simplesmente indica um descenso. Por exemplo, no final do Rei Lear, o Lear ele encontra a Cordelia, né? Numa visão, uma espécie de visão dela ressuscitada. Aquilo é uma interpretação bem tradicional, ver nessa visão da Cordelia como a redenção do Lear, o Lear encontrando um elemento divino. A Cordelia representa a aderência à lei divina ali na história. Então, a história do Rei Lear, embora ela seja trágica, porque o reino se desintegra, a Inglaterra entra em brigas internas, tudo se desestrutura, as pessoas morrem, ela tem um final redentor para o Lear. As pessoas que são más acabam de algum modo também sendo punidas. Então você tem elementos de final feliz mesmo numa tragédia. Esse é um elemento importante para se ter. E a comédia, não necessariamente todos os elementos são cômicos, embora ele possa ter um elemento de cômico, de ironia, mas a comédia tem um movimento ascendente, né? Shakespeare, muito dessa associação de tragédia com desgraças e comédia com humor tem a ver com esse período do Shakespeare, sem dúvida. Muitas comédias têm elementos cômicos, sem dúvida nenhuma, que são feitos para a pessoa rir. Mas a comédia denota uma coisa ascendente. Por exemplo, você vai ter uma comédia como O Mercador de Veneza, que é uma história ascendente, mas não é uma história leve ou uma história toda engraçada e tal, exatamente, certo? Então, embora seja uma comédia, mas o ponto do Mercador de Veneza é que ali, no caso, a Portia, né, consegue restaurar a ordem e as pessoas são salvas ao final. Do mesmo modo, The Tempest também é uma história psicologicamente densa, uma das mais interessantes do Shakespeare, que o Próspero ele representa meio que o próprio Shakespeare se despedindo da sua obra, ao mesmo tempo que tem esse comentário de filosofia da linguagem, do criador, ao mesmo tempo que ele age como a providência divina, reunindo o amor casto, no caso do Ferdinand da Miranda, no caso dos servos, o problema dos vícios da bebida, dos vícios desordenados e como precisa ter lei e ordem, e no caso dos nobres, né, do Antônio, do Alonso, o problema desse novo maquiavelismo ascendente e como ele é autodestrutivo. E aí o Próspero ele acaba restaurando a ordem em todos esses casos, né? Por meio de um espírito de criatividade, por meio de um espírito conectado com a natureza. Esse tipo de estrutura simbólica
do Shakespeare, ela demanda realmente um bom tempo de análise. Às vezes o personagem, você fala assim, nossa, mas por que aconteceu isso? Por que o Hamlet está querendo matar o pai em pecado grave? Por que tem... Então você tem tanto um contexto da época do Shakespeare. Shakespeare passou aí por bons... por grandes desafios. Eu recomendo fortemente que vocês vejam a biografia do Shakespeare, os estudos do Shakespeare do Joseph Pearce, especialmente um livro chamado The Quest for Shakespeare. Esse livro ele coloca a tese que Shakespeare seria católico numa Inglaterra de perseguições religiosas. Para isso tem vários indícios interessantes que o Pearce levanta lá. Por exemplo, o fato do Shakespeare ter comprado uma casa em que se celebrava missas ocultas e isso era uma coisa sabida. O fato dele ter tido contato com os jesuítas, ter relacionamento. O fato do pai dele nunca ter feito juramento de lealdade. Fora outras temáticas, né? O nome das filhas. Então tem uma sequência ali de argumentos que o Pearce coloca. O próprio Shakespeare hoje em dia se postula que ele tenha ajudado a escrever uma peça sobre Thomas More, né? Thomas More, que o regime ali do Henrique VIII começa com o martírio do Thomas More, muito da mudança. Então, de fato, você tem aí esse drama, né? De um caso, primeiro a Inglaterra traindo a sua... por causa de um divórcio, se afastando da sua tradição religiosa. Depois Elizabeth, que era uma pessoa muito competente, mas ao mesmo tempo muito autoritária, e teve um regime bastante sanguinário em relação aos católicos. E depois Tiago I com as duas fases. Uma primeira fase em que três fases, na verdade. A primeira fase que se tinha esperança, né? Tiago I ia melhorar a situação religiosa na Inglaterra. Uma segunda fase que isso se mostra falso e Tiago I se revela como uma figura bastante autoritária em muitos aspectos. E uma terceira fase em que já começa a ter essa elite parlamentar oposta ao rei e visivelmente o Shakespeare simpatiza com o rei em detrimento dessa elite parlamentar que é bem mais radical que o rei, que é bem mais revolucionária do que o rei. Então, de fato, esse é um tema. Shakespeare sempre coloca essa mob rule, né? Quando tem a desordem, o caos social revolucionário como uma coisa má. Isso fica claríssimo ali, por exemplo, em Coriolanus. Isso fica claro em algumas obras dele, especialmente essas que pegam o Império Romano, fica claro também Júlio César. Uma das melhores obras para começar a ler o Shakespeare é Júlio César, porque Júlio César... Aqui às vezes a gente confunde, né? Fala, as chamadas obras históricas não entram em Júlio César. Júlio César entra como tragédia. Júlio César trata primordialmente do Brutus, ele é o personagem que mais aparece. Mas é uma história simples, de fácil construção, uma boa obra para pegar, simbolicamente bem densa. Não é porque algumas obras... Shakespeare ama a Itália, ama o Império Romano, ele faz vários cenários construídos na Itália. No caso dessas obras históricas, normalmente elas tratam de personagens da Inglaterra. Então Henrique V, Henrique IV e assim por diante. Então, na verdade, ela vai pegar elementos ali da Inglaterra, da Guerra dos 100 Anos e tal. É outro contexto, né? Aliás, Henrique V é uma das melhores peças do Shakespeare, uma das mais interessantes. Coriolanus é fantástica do ponto de vista político. O Coriolanus tem comentários políticos fascinantes, né? Então, das obras do Shakespeare, por onde eu começo? Bom, eu acho que Júlio César é muito legal de começar. Eu acho que entre Hamlet, Macbeth e Rei Lear, que são três das minhas favoritas, né? Eu acho que dessas três, a mais curta é Macbeth, mas seria importante ter uma boa interpretação dela. Minha favorita das três é o Rei Lear. Eu acho que Hamlet é uma das mais difíceis assim, de entender, embora seja uma peça que até... O eixo central dos acontecimentos é até um pouco mais simples, às vezes, do que o Rei Lear. O Rei Lear tem lá, assim, vários personagens, tem a luta da Regan com a Goneril, e aí tem a Cordelia que foi isolada, não sei o que e tal. No caso do Hamlet, é uma traição originária, a peça dentro da peça, o fantasma do pai, a briga, o drama interno dele. Então é até mais simples, mas simbolicamente é um pouco mais complexa, né? The Tempest também é mais avançada como simbolismo. Peças como a Megera Domada, Romeu e Julieta, o Tudo Está Bem Quando Acaba Bem, esse tipo de peça, elas são legais, elas são introdutórias, mas o problema é assim, se você não tem uma interpretação boa, elas ficam muito confusas. Então, elas demandam muita atenção. Então, eu diria que essas aí são até perigosas para se começar por essas. Eu preferiria começar por Coriolanus, por Júlio César, por Henrique V, do que tentar abarcar uma coisa assim. Depois de pegar algumas dessas mais... falar introdutórias é até um pouco estranho. Eu acho que
é pegar o Mercador de Veneza, que é muito interessante. Aqui, para além do Mercador de Veneza, olhar também, depois começar o Rei Lear, ou acho que nessa ordem, Macbeth, depois o Rei Lear, depois o Hamlet. Aí eu já acho que a pessoa pode tentar se arriscar em algumas um pouco mais difíceis de interpretação, como, por exemplo, a The Tempest, né? que é uma das minhas favoritas particularmente, e a própria peça, né? Da Medida por Medida. Medida por Medida também é uma das mais legais, o personagem da Isabela é uma das mais interessantes do Shakespeare. Então acho que dá para fazer um trajeto assim. As obras de começo de carreira do Shakespeare, ele tem um momento ali, a partir daquela fase do Mercador de Veneza, que ele começa a melhorar progressivamente, então a fase mais madura do Shakespeare tende a ser superior, né, à fase de início dele. Então você tem aí tem muito material para ser lido dele, né? E as melhores edições do Shakespeare são essas que o próprio Joseph Pearce organizou, que são da Ignatius Press. Essas são as melhores porque elas têm notas extensas de vocabulário e notas introdutórias maravilhosas. Elas são extremamente bem analisadas. Essa daqui eu tenho porque tem as obras completas aqui, né? Então você consegue ter aqui uma visão geral maravilhosa e tal. Aqui no caso é em inglês, né? Então você tem aqui... Otelo é outra... Nossa, que eu recomendaria demais, né? Maravilhosa, Otelo. Eu acho que é uma das peças indispensáveis de Shakespeare, né? Certamente aqui, ó, batendo o olho, uma análise rápida aqui, né? O Mercador de Veneza é uma obra fantástica. Eu acho que tem que se fugir da interpretação, e a edição da Ignatius Press ela vai mostrar que ela não trata só da questão de antissemitismo, a coisa é mais complexa do que isso, bem mais complexa. Então tem toda uma dimensão simbólica. Henrique V, certamente, Rei Henrique V, né? Como aqui está o nome, como aparece no fólio. Maravilhosa, uma das minhas favoritas. Júlio César, maravilhosa como introdução. O Hamlet, claro, é um grande clássico. Medida por Medida, uma das mais profundas. Otelo e Macbeth, eu simplesmente amo. Tem um vídeo sobre Macbeth aqui também. Rei Lear, Antônio Cleópatra, Coriolanus, Pericles, Cymbeline e Winter's Tale. Aqui a gente está falando bem do Shakespeare maduro. Estamos falando de várias das melhores obras dele. Os sonetos são fantásticos. 116 é um bem legal para começar a estudar a parte dos sonetos, né? Os sonetos de Shakespeare são maravilhosos. E aqui The Tempest. Então acho que essas são algumas aí que eu colocaria para as principais para se ler do Shakespeare, né? Eu acho que já deu para ter uma visão geral boa. Tem um outro estudo também. Eu queria muito que traduzissem, né? Fica o convite para que alguém traduza tanto The Quest for Shakespeare, Shadowplay, da Claire Asquith, que é um belíssimo livro de leitura do Shakespeare. E bem que as pessoas poderiam editar o Shakespeare em português a partir dessas edições da Ignatius Press. Eu recomendaria fortemente que fosse feito um estudo desses, né? Os intérpretes do Shakespeare fujam desses mais modernos, tipo Harold Bloom. Nossa, eu acho muito ruim as interpretações dele. Alguns mais modernos, né? O Pearce é moderno, mas é muito legal. Eu iria para... Se for para pegar... Chesterton comentou muito bem Shakespeare, sem dúvida nenhuma. Samuel Johnson, um grande clássico da literatura. Aliás, quem nunca leu, leiam, por favor, um dia A Vida do Boswell, do Samuel Johnson. Eu coloquei lá na minha livraria também os escritos políticos do Samuel Johnson. Samuel Johnson é muito legal. Ele é um comentarista bem melhor do Shakespeare do que alguns outros que ficaram conhecidos hoje. Na academia atual tem muita coisa de querer desconstruir o Shakespeare, fazer o Shakespeare pós-moderno e tal, versão neocolonialista do Shakespeare e tal, que eu acho uma furada tremenda, né? É isso, gente. Espero ter conseguido introduzir um pouquinho aí do Bardo de Avon, dado um caminho para vocês, pelo menos, se situarem minimamente, né, no começo da leitura de William Shakespeare.